Salve, salve, amigos barbacenenses! Eu estou de volta. Quiseram me derrubar, na última entrevista quiseram me derrubar, mas não conseguiram. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu estou aqui lançando uma campanha para talvez tomar o lugar do Thiago. Comentem que vocês gostam mais de mim, porque, né? Nunca se... Então, voltei, estou cá para poder conversar hoje novamente no 2 Dedos de Prosa, este programa que visa valorizar as personalidades, pessoas que constroem a história, a cultura e toda essa questão barbacenense, né? Sempre agradecendo a Samara Autopeças, a Nete Rosas, né, que está aí sempre com a gente, e a nossa doutora Rose Giordano, que talvez esteja em pauta hoje, mas que está não, que também patrocina a gente nessas entrevistas, nesse apoio de preservação da cultura barbacenense. Então, hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio e mais outros jargões de adjetivos positivos para receber o meu amigo, vou dizer, um pouco de mestre também, né? Jornalista, ex-bombeiro, coach, hipnólogo e de vez em quando cozinheiro nas horas vagas, Marcelo Miranda. Muito obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo. Obrigado a você. Obrigado, Ross. Obrigado por todas as palavras que você disse e você esqueceu de roqueiro. Não tem roqueiro. Ah, é verdade. Marcelo é roqueiro. Diz que é. Mas, pode falar. Mas muito obrigado por me receber aqui na Vídeo BQ. Obrigado por espaço no canal de vocês para que a gente possa falar sobre esse tema que eu vou deixar você iniciar, porque você que é o nosso MC, mestre Silêncio. Fica mais. Obrigado. Marcelo, vamos partir do início, né? Você virou uma figura notória na comunicação de Barbacena, né? Através tanto da Folha de Negócios, depois Folha de Barbacena, mas antes vamos começar com o Marcelo, que entrou para os bombeiros, né? Então, vamos rapidinho, aqui num super resumo assim. Você entrou para os bombeiros e de repente você muda para o mundo da comunicação. Por quê? Por qual? É uma história longa que nós vamos resumir. E já começa a linguagem, não vou tentar resumir não, vou resumir. Quando eu tinha 19 anos, eu entrei para a faculdade de comunicação, só que eu queria ter uma certa independência financeira dos meus pais. E teve um concurso, na época, um concurso do Corpo de Bombeiros, e eu fiz o concurso, passei e fui para Juiz de Fora fazer o curso. Inicialmente o curso seria em Belo Horizonte, na região do 3º Batalhão, que é próximo da UFMG, e a minha estratégia havia sido essa, só que de última hora o Estado preferiu fazer o curso em Juiz de Fora. Então a gente fez o curso no 4º Batalhão, na Avenida Brasil, em Juiz de Fora, e fiquei no bombeiro durante 5 anos. Mas nesse meio tempo eu voltei para a faculdade, terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação na época de marketing, outra de gestão pública. E na sequência entrei para o mestrado. E no tempo entre uma pós-graduação e o mestrado, o nosso saudoso Thiago Faria e eu, nós montamos a Folha de Negócios. Então nesse meio tempo eu comecei a focar muito na Folha de Negócios e focando no mestrado. E aí eu abri mão do concurso, do Corpo de Bombeiros e comecei a trabalhar dando aula e também na Folha de Negócios. E aí a Folha de Negócios é outra história, que ela foi crescendo, desenvolvendo, depois se transformou em Folha de Barbacena, se transformando em Folha de Barbacena, que você fez parte dessa história também. Ela foi crescendo, era só um jornal de notícias, e aí se transformou num portal de notícias, depois num conglomerado de mídias, e criou vários braços. Eu acredito, tenho em mim, que a própria Vende BQ seria o braço cultural da Folha de Barbacena, que a gente tinha uma pegada muito focada nesse jornalismo cultural. E nesse período todo eu tive a oportunidade de estudar muitas coisas, de estudar sobre comportamento humano, no mestrado, onde eu gostei demais, de estudar sobre programação neurolinguística, de estudar sobre hipnose, de estudar sobre enneagrama, de estudar sobre fenomenologia, e aí eu fui me ampliando, e como uma pessoa que não gosta muito de rotinas, eu fui me ampliando até fazer várias transições de carreira, desde o ano 2000, que foi quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, até o ano de 2021, para chegar onde eu estou. Então, num breve resumo, é isso.
E nessa questão aí um pouquinho da comunicação, né, no Marcelo comunicador, eu acho que nunca deixou de ser, né, de qualquer forma. Como é que você conviveu ali durante aí, cerca de 15 anos na questão do meio jornalístico em Barbacena, né? Você teve as etapas no jornal mais comercial e depois aquele jornal mais informativo, que era a pegada mais informativa. O Marcelo jornalista, o que o Marcelo jornalista pode dizer da questão da mídia em Barbacena, do jornalismo em Barbacena, a sua visão? O jornalismo em Barbacena, sendo bem claro no meu ponto de vista e a minha percepção, não quer dizer que a minha percepção é certa, é só a minha percepção, na prática ela vai valer só para mim. O jornalismo em Barbacena ele sempre teve relação muito próxima com o aspecto político. Então, na prática, o jornalismo em Barbacena, raros os casos, ele quase nunca foi independente. Então, de certa forma, ou ele era situação ou era oposição. Então, a independência nunca teve. O que não quer dizer que não houve nessa história personalidades marcantes. Sempre houve, sempre houve. Tanto no rádio, quanto no jornalismo impresso, quanto também na TV. Então, Barbacena é um celeiro de excelentes jornalistas, não só a cidade, mas a região como um todo. Se a gente vai contar, tem inúmeros nomes, e aqui em Barbacena, o nome maior é o do ex-ministro Hélio Costa, que levou o nome de Barbacena por meio do jornalismo muito longe. Mas vale ressaltar que o próprio ex-reitor da Unipac, né, reitor emérito, Bonifácio Andrada, em algum momento ele também trabalhou como comunicólogo e jornalista na UNB. Então, tudo se misturou, o jornalismo com a política veio se misturando de certa forma. Quando a Folha de Barbacena ela estava no ar, durante o período que nós estávamos lá, a gente teve a oportunidade de estar muito livre nesse ponto. A gente sempre teve contato com todos, como eu sempre tenho contato com todos, com o grupo A, B, C, enfim, tenho amigo em todos os lugares. Mas o jornalismo em Barbacena, ele é um jornalismo qualificado, independente se ele tenha lado ou não. Qualificado no aspecto de produção de conteúdo, de cobertura, da capacidade e hoje, principalmente, da formação de quem trabalha à frente disso. Isso é muito importante, vale ressaltar. As 4 rádios da cidade hoje, todas elas têm pessoas qualificadas, os sites hoje, notícias, portais, pessoas qualificadas, e os jornais também, Jornal Expresso, Folha de Barbacena e outros também têm esses profissionais muito qualificados à frente e que valoriza a qualificação do nosso jornalismo local. Marcelo, que eu já te conheço, né, da convivência quase 20 anos, já vai fazer 20 anos. 2005. Vai fazer 20 anos. Não vamos sobre utilidades, nossos cabelos já revelam. Eu acho que eu posso dizer que, assim, de todas essas vezes que eu tive, como que eu tenho com você que eu tive, se fosse para te definir uma música, seria do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Você estava numa posição confortável no Bombeiro, se aventurou na Folha de Barbacena, chegou a uma posição confortável na Folha de Barbacena e aí se aventurou para o outro mundo, né, que foi a questão do coach, da PNL e tal. Então, vamos dizer assim, você é um homem que se arrisca para realizações, que são os sonhos que você tem. Como é isso? Como é que é se desprender de repente de um momento, de um local sólido, né, de uma área onde você está pisando, que está tranquilo, e aí se entregar num projeto novo? É interessante que hoje mesmo eu estava falando sobre isso com uma pessoa, lá no consultório, no atendimento. Acontece que, desde criança, desde adolescente, eu nunca fui muito adepto a ficar muito enraizado. E quando eu fui estudar uma ferramenta de autoconhecimento que é fantástico, que é o Enneagrama, eu descobri o meu traço de personalidade é um traço que ele não gosta de muita comodidade, ele não gosta muito da famosa zona de segurança ou zona de conforto, dependendo da literatura. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente se sente incomodado para andar por caminhos que a gente ainda não andou. Então, realmente, se eu estivesse lá no Corpo de Bombeiros, eu estava na minha turma, vários já estão aposentados, eu já estaria quase me aposentando. Se eu estivesse lá. Consegui uma estabilidade, quando consegui, falei, tá bom, eu quero experimentar outras coisas. Estando na comunicação, quando eu conseguia essa tal estabilidade, eu também preferi rumar para outros caminhos. Na área da educação, como eu trabalhei em todas as instituições de ensino de Barbacena, de nível superior, quando eu cheguei num nível também que estava estável, eu preferi ir para outros caminhos.
E desde 2015 em diante eu comecei a trabalhar com coaching, com a PNL, e de 2019 para cá, mais especificamente com a hipnose, e eu estou trabalhando e constituindo um novo espaço. E posso garantir que não ficarei nele por muito tempo, especificamente. Talvez eu continue trabalhando, que é o que já está acontecendo. Hoje, além do consultório, eu treino pessoas para fazer o que eu faço. Muitas pessoas querem ter um mindset, uma configuração mental mais positiva por meio da hipnose. Eu ensino as pessoas a formarem esse mindset para atenderem outras pessoas, seja no coach, seja na PNL, talvez seja um novo caminho, uma nova jornada, mas eu sempre tive isso dentro de mim. E talvez seja parte do meu traço de personalidade. Eu não acredito muito em signos, mas pelo fato de ser geminiano, onde eu li diz que também não gosta muito dessa estabilidade, dessa zona de segurança, gosta de sentir o calor, a adrenalina que dá no rosto quando a gente sente medo. Então, talvez seja isso. Um dos traços marcantes que eu vejo de você, que isso eu não digo de agora, mas assim, analisando toda a história do período que eu te conheço, também na puxação de saco, tá? É a questão de você atuar também para evoluir outras pessoas, que eu acho que agora é o ramo onde você realmente está, mas que você sempre fez essa questão de atuar para evoluir outras pessoas, você não se conformava no fato de apenas evoluir a você. Hoje você está nesse ramo de fato, um trabalho, você virou um trabalho, seu um ofício. Como é que você vê isso, essa questão de evoluir outra pessoa, né? Ajudar uma outra pessoa a evoluir, a ser melhor em determinado ponto? Eu acredito que todos nós temos um propósito a seguir nessa vida, e eu falo isso do fundo do meu coração mesmo. Talvez o propósito de alguns é a comunicação. E engraçado que a definição de comunicação é uma definição simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, que é tornar algo comum. Quem trabalha com comunicação quer tornar algo comum para a maioria das pessoas. Então, há pessoas que o propósito é tornar algo comum, a área da comunicação. Há pessoas que é para fazer evolução espiritual, padres, pastores, guias e mentores de uma maneira geral. Há médicos, o propósito de cuidar da saúde das pessoas. E desde sempre eu percebi que, desde criança, hoje eu consigo ter insights de lembrar quando eu era criança, de estar na escola e ajudar um ou outro menino que tinha dificuldade de estudar, um ou outro menino que sofria bullying, mas a palavra não era bullying, só ficava triste, então a gente estava lá acolhendo. Isso veio muito à minha mente. E até comigo mesmo, a questão do autocuidado, porque para a gente ajudar alguém a evoluir, a gente tem que evoluir primeiro. E você também me conhece há muito tempo, sabe todos os pontos de evolução que eu tive. Primeiro como profissional da área da comunicação, como estudioso, e depois como pessoa. Então, a gente identificar esse propósito é muito importante. Eu identifiquei esse propósito muito cedo, só que eu não sabia como tocá-lo. Então, eu experimentei tocá-lo pelo Corpo de Bombeiros e foi ótimo. Então, a gente salvava vidas. O trabalho do bombeiro é salvar vidas. A gente salvava vidas todos os dias. Todo dia tinha uma ocorrência para salvar a vida, era bom. Mas faltava alguma coisa. Quando eu fui para a área da comunicação, a gente tornava as informações comuns. Era ótimo, mas faltava alguma coisa. Na área da educação, também sempre foi muito bom estudar, capacitar pessoas. Hoje eu tenho alunos que já fizeram pós-doutorado. E eles me ligam, mandam mensagem, eu fico muito satisfeito com isso. Só que hoje eu me sinto 99% completo no que eu faço. Na clínica, com hipnose clínica, ou com processos de coaching, ou com processos de mentoria, ajudando aquela pessoa que tem um plano básico. Por exemplo, eu atendi um jovem de 17 anos, o sonho dele era fazer medicina. E ele não conseguia, ele tinha uma trava emocional muito grande, de bullying que ele sofreu na escola. Então, quando a gente fez um processo completo de hipnose, ele conseguiu destravar. E quando ele destravou, ele conseguiu estudar tanto que ele passou numa das primeiras colocações no vestibular de medicina da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, ou seja, um destrave tão grande. E isso, quando a pessoa liga para você e fala, nossa, eu vou ficar velho, eu vou lembrar de você. Isso é propósito. E propósito é uma palavra que vale a gente entender, que propósito não é processo. O processo é o caminho para você chegar lá. Porque talvez hoje não esteja muito bom, mas lá na frente estará. Vai fazer sentido. Então, para mim, isso
eu conversava comigo isso e isso ficava cada vez mais evidente. Então, por isso que eu me sinto muito completo hoje no que eu faço. Sempre lembrando, como geminiano ou um tipo 3 do Enneagrama, a gente não gosta muito da zona de segurança ou conforto. Daí a pouco talvez eu enverede para uma outra área, talvez a sua área, a área da escrita, da literatura, quem sabe. Anunciando concorrência aqui no nosso programa. A editora para trás, que a minha diretora está por aqui. Diga oi, Flávia. Olá! Marcelo, questão da hipnose, né? Então eu vou até brincar, você veio da comunicação onde a gente aprendeu compre batom, que é propaganda da hipnose, e agora você trabalha com a hipnose em si. Fala um pouquinho então dessa questão da hipnose pra gente, né? O que é a hipnose, quais os benefícios da mesma? Então, sem falsa modéstia, eu sou um grande estudioso da hipnose, além de ser hipnoterapeuta, sou hipnólogo, ou seja, estudioso da hipnose, e uma das coisas que eu considero o fato de eu ser um bom hipnólogo e hipnoterapeuta é o fato de eu ser da área da comunicação primeiro e ser da área do comportamento humano depois. Por quê? Porque a hipnose nada mais é do que uma comunicação. A hipnose é uma comunicação direta com o subconsciente. Então você está conversando com o subconsciente para gerar o destrave que tem que acontecer. Então a hipnose é interdisciplinar, então ela bebe dentro da teoria cognitivo-comportamental, mas ela bebe um pouco da psicanálise, ela bebe um pouco da psicologia humanista, ela bebe um pouco da teoria cognitiva, ela bebe um pouco da constelação familiar, da programação neurolinguística, uma mistura de tudo e acontece a hipnose, que é essa comunicação direta com o subconsciente. Então, a gente entende que existe mente consciente, mente subconsciente, a mente inconsciente, é o modelo da mente do Gerald Kahneman. E dentro desse modelo da mente, as nossas emoções estão enraizadas no subconsciente. Freud falava isso quando ele traz a teoria das memórias reprimidas, né, ou das emoções reprimidas. E muitos problemas que às vezes os adultos têm são lembranças ou são memórias reprimidas do passado ou emoções reprimidas que, de acordo com o próprio Freud, geravam o que ele chama de hidráulica da emoção, uma emoção que não foi colocada para fora da maneira ideal. Só que sem saber, aquilo está registrado no meu subconsciente, como se fosse um telefone que você compra e já tem um aplicativo baixado, mais ou menos aquilo. E aí, com o tempo, dentro do protocolo de hipnose, você vai ajudando a pessoa a encontrar essas memórias, essas, entre aspas, travas, que as pessoas usam desse termo, para aí sim gerar esse destravamento para que a pessoa possa, falando vulgarmente, ter a mente mais aberta para poder estudar mais, para poder entender um novo comportamento, para aprender uma nova língua, para poder se libertar do medo, por exemplo, de falar em público, ou para se libertar dos medos ou fobias de uma maneira geral. Hoje, por exemplo, trato muitas pessoas, é uma área que eu sou especialista na hipnose clínica, que é a ansiedade. Trato muitas pessoas com crise de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um mecanismo de luta e fuga já pré-acionado. Então, se esse mecanismo de luta e fuga está pré-acionado, quer dizer que a pessoa tem medo de alguma coisa. Mas nem ela sabe o que ela tem medo. E aí se aplica a hipnose clínica. Então, uma comunicação direta com o subconsciente, uma comunicação objetiva, clara, para poder entender o que há nesse subconsciente para tratar essas memórias e essas emoções que são reprimidas. A gente consegue fazer uma hipnose agora para quem está assistindo, para fazer um pix para a gente? Um pix não, mas a gente consegue fazer para que essas pessoas possam relaxar. Mas eu vou fazer o seguinte, como a gente tem um tempo mais curto, eu posso deixar o meu Instagram, sim. As pessoas podem mandar mensagem lá e eu vou mandar uma hipnose para cada uma dessas pessoas. Então olha para aquela câmera e faça seu momento merchan. Momento merchan, me siga no Instagram, marcelomiranda.oficial. Aí vocês mandam lá no direct, que vocês viram a entrevista aqui na Vende PQ, e eu vou mandar para vocês uma hipnose para dormir. Quer hipnose para dormir? Tem gente que precisa tomar de remédio para dormir. Não, tem 2 filhos. Vou interromper os filhos dormir. Mas para a gente amarrar a hipnose de todas as teorias comportamentais, a hipnose é uma das que mais tem hoje evidência científica do bom funcionamento dela.
com exames de imagem. Então, você tem em bases de pesquisa na área da medicina, principalmente áreas da neurologia, exames de imagem enquanto a pessoa está fazendo uma sessão de hipnose. Então, você tem, por exemplo, uma sessão de relaxamento de hipnose em áreas do cérebro que estão altamente afetadas pelo estresse. Quando faz a hipnose, o estresse diminui até zerar por completo. Então, as evidências científicas mostram o bom funcionamento dela como uma ferramenta terapêutica, que vale ressaltar. A hipnose não é uma terapia específica, ela é uma ferramenta terapêutica utilizada, psicólogos podem usar, mas outros terapeutas também podem usar. A principal estratégia é que você, que utiliza, tenha sido tratado por ela, para você entender como ela funciona tão bem, por que ela funciona tão bem e como ela pode impactar a vida das pessoas, desde que a sua vida tenha sido impactada por ela, que foi o meu caso. Essa é uma frase, Marcelo. Gente, agora a gente vai para o nosso bate-bola, que a entrevista já está chegando ao fim. Marcelo, bate-bola, você já sabe como é que é. Eu vou te fazer uma pergunta simples, você vai me responder com uma palavra, uma frase, tá bom? Ótimo. Então tá bom. Marcelo, um filme. A Espera de um Milagre. Uma música. Envelheço na Cidade. Um cantor. Fred Mercury. Uma banda. Queen. Um livro. O Milagre da Manhã. Eu não vou lembrar o nome da autora, mas do autor, me fugiu aqui agora, eu li tem mais ou menos 2 semanas. É uma história de vida de alguém que rezava e orava por um milagre, até descobrir que ele fazia o milagre dele até as 8 da manhã. Então ele acordava mais cedo e ele saía para fazer uma corrida, ele tirava um tempo para fazer meditação, tirava um tempo para leitura, e até as 8 da manhã ele falava que ele fazia o milagre dele. E vale um reforço, estudos recentes comprovam que tudo aquilo que você faz até as 8 da manhã vai moldar a qualidade do seu dia. Então, se você levanta muito acelerado, levanta estressado, é bem provável que o seu dia seja estressante. Se você consegue fazer na parte da manhã coisas que vão fazer o seu dia ficar mais tranquilo, isso vai impactar positivamente no seu dia. É o milagre da manhã. Um autor. Machado de Assis. Uma frase. O seu futuro molda o seu presente. Essa frase é minha. Posso explicar rapidinho? Pode explicar rapidinho. Porque quando você imagina um futuro próspero, você molda o presente para poder chegar naquele futuro. Então você fecha os olhos e busca a sua versão do futuro, como que você quer ver, como você quer se ver, você faz o seu hoje caminhar para aquele local. Então se eu quero, por exemplo, fazer uma viagem para os Estados Unidos, e eu me vejo lá na Times Square, eu vou focar hoje para conseguir realizar esse sonho. Então eu acredito, o passado já passou, você não pode fazer nada com ele. Como diz Sartre, né? Não importa o que aconteceu contigo, importa o que você vai fazer com isso. Então, o passado eu não consigo mexer, mas o futuro eu consigo moldar. Eu imagino o futuro e hoje eu vou caminhando para poder chegar naquele futuro que eu busco. Um local em Barbacena. Rua Tiradentes, aqui. O amanhecer é lindo. Se você tiver oportunidade, 15 para 6, 6 horas da manhã, fica aqui perto do Baker Shop, sabe como que é bonito. Uma inspiração. Minha mãe. Defina Marcelo Maurício Miranda em uma frase. Ou em uma palavra. Metamorfose. Muito obrigado, Marcelo, pela participação. Obrigado a você. Espero encontrá-lo novamente, não só nos canais do YouTube, mas quiçá em todas as esquinas da vida, que assim seja. Estamos sempre à disposição. Um abraço, e para mim é muito orgulho ver que você continua evoluindo. E é sempre assim, a evolução nunca para. Amém. Um abraço. Devo muito a você também. Gente, agradecendo sempre a Samara Autopeças, a Nete Rosas e a doutora Rose Giordano, que é esposa do Marcelo Miranda. É a mais felizada de Barbacena. Tá? Gente, muito obrigado. Acompanhe aqui o nosso canal no YouTube, tá? Mês que vem tem entrevista nova, mas ao longo do mês a gente tem produzido muita coisa sobre Barbacena. Desde flashes culturais até os passeios turísticos da Flávia e passando pelas ruas de BQ. A gente se encontra em breve. Fica com Deus!